Marcos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1, por gentileza. Glórias a Jesus. Marcos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Glórias a Jesus. Podemos ler? É um texto muito conhecido, mas a gente nunca conhece, né? Essa é a verdade. A gente pensa que conhece um texto bíblico e quando você vai estudá-lo, ou mesmo quando você está lendo novamente, pode ser pela 30ª vez, ele fala com você. Então está escrito assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Podeis assentar. Fazendo a narrativa do texto, fazendo a narrativa aqui do texto, preste bem atenção. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era um povoado que era ligado a Tiberíades, uma cidade maior ali à margem do mar da Galileia. Tiberíades e Cafarnaum. Tiberíades ficava de um lado, Cafarnaum do outro lado. Alguém chegou a dizer que, na verdade, Jesus nunca foi a Tiberíades. É impressionante, né? Lá em Israel você sai de Tiberíades e vem a Cafarnaum. Se você tomasse um barquinho, era rapidinho, era só atravessar, margeando assim o mar da Galileia, e você chegaria em Cafarnaum rapidinho, de tão perto que é, né, Zé Neto? E ali Jesus nunca foi a Tiberíades. Ele nunca entrou em Tiberíades. Era uma cidadezinha complicada, iníqua, dedicada a Tibérios. Então, Cafarnaum era o lugar onde Jesus ficava, era uma aldeia de pescadores, mas que, na verdade, ali o movimento era muito grande, né, porque ali passava todas as caravanas que vinham da Ásia, indo para a África, né, e tinha que, por obrigação, passar por ali. Então, Jesus, um grande estrategista, montou seu quartel-general ali em Cafarnaum,
porque as notícias tanto corriam indo para lá, quanto corriam indo para cá. Então as notícias iam longe sobre o ministério de Jesus e a sua palavra. Ela ia se espalhando, não é? As caravanas que por ali passavam, viam Jesus operando sinais, prodígios, maravilhas, e iam, não é, talvez para outras regiões da África, iam levando essa notícia onde eles passavam. Depois vinha outros voltando de lá para a Ásia, da mesma maneira. Então a notícia se espalhava rapidamente. Então era um lugar estratégico. E ali em Cafarnaum, quando eles ficaram sabendo que Jesus havia então voltado a Cafarnaum, que estava ali no povoado, veio este acontecimento. Impressionante que a multidão se reuniu de tal maneira que ninguém podia mais entrar, porque as casinhas lá eram todas germinadas, era uma ligada à outra, e era feito de pedra. E cada casinha, quando você fala em casinha, você pensa numa casinha igual essa aqui, ou qualquer. Não, lá era uma casinha, era pedras, uma em cima da outra. No máximo tinha 2 cômodos, que era o que chamava de sala, que não era sala coisa nenhuma, mas era o que chamava de sala, uma coisinha pequenininha, não é? Você acha a sua casa pequena? Imagina aquela. Então era uma espécie de uma sala onde recebia as pessoas, e tinha o outro cômodo, era um quarto, e também aonde se fazia alimentos ali. Era coisa pequena mesmo. E essas casas eram cobertas de quê? Eram cobertas com madeira, que era trançadas com palhas, e também betumes, né, de barro. Então era coberto dessa maneira. Então assim que eram as casas ali. E é impressionante que Jesus estando ali, aliás, só também para informação, a maior casa que tinha lá era de Pedro. Essa era uma das maiores casas que tinha ali no povoado, era de Pedro. Pedro tinha uma companhia de pesca, né? Então ele era muito quisto ali, ele era também um líder por natureza. Então a maior casa que se tem ali, mostra a preservação onde era a casa de Pedro, era maior daquele povoado. Muito bem, só que Jesus não morava na casa de Pedro, ele morava numa outra casinha, bem juntinho, bem rente à casa de Pedro. Ali ele permanecia. Ficaram sabendo que ele estava ali e cercaram tudo aquilo ali. Cercaram todo, a multidão veio e não tinha como entrar mais. Jesus estava no centro da casa, ele estava ensinando, ele estava operando maravilhas e tal, mas não tinha condição nenhuma de nem entrar nem sair. Então a coisa estava congestionada. E foi exatamente nesse dia que esses 4, né, diz que era um grupo que veio, né, botaram no coração em trazer esse paralítico e colocá-lo à presença de Jesus. E ele veio trazido por 4. Então veja que havia um grupo, mas 4 é que pegou mesmo na orelha da coisa e disse: vamos levar esse homem. Não é? Então 4, ele deitado ali naquela camilha ali, e um do lado, do outro, 4 homens trazendo o paralítico. Preste bem atenção. Eles trouxeram aquele paralítico, e quando chegaram, que se aproximaram, eles olharam, analisaram, diz: não tem a mínima possibilidade de levar esse homem à presença de Jesus. Quer dizer, a coisa está tumultuada, congestionada, não tem jeito de levar esse homem à presença de Jesus. Talvez se fosse você levando alguém à presença do Senhor. Antes de você ir, Clédio, como é que é o nome do rapaz? Jacir. Não deixa eu esquecer, não vamos orar por ele. Jacir, viu? Escreve aí, Jacir para mim. Então vamos orar por ele. Então, aí, quer dizer, não tinha como chegar. Eles poderiam, se fosse eu, você que estivesse levando alguém nessa condição, talvez nós olhássemos e dizíamos assim: não vai ter jeito hoje não. Quem sabe falaríamos até para o aflito que estava ali naquela cama, dizendo: olha, você vê, a gente queria, mas não tem como não, está congestionada aí a casa, não tem como entrar não, é gente demais. Vamos voltar e vamos esperar uma outra oportunidade. Nós vamos ter outra oportunidade. Se Deus quiser, nós teremos outra oportunidade. Será que eu estou
errado? Será que nós faríamos assim mesmo ou não? Quando está congestionado, não tem jeito, o que nós faríamos? Vamos deixar para depois? Vamos deixar para depois. Jesus vai estar sempre aqui e tal. Se tiver uma oportunidadezinha melhor, a gente chega e tchá. É o seguinte, vamos orar primeiro para Deus abrir caminho. E quando tiver uma oportunidade, a gente chega e tchá. Talvez nós faríamos isso, talvez não, eu creio que faríamos isso. Não é não? Porque na fila do ônibus a pessoa já fica irritada. Na fila do SUS, a pessoa está quebrando tudo, entendeu? Não quer nem saber que sabe uma coisa, vou morrer em casa, mas não vou isso aqui não. Ela não tem paciência nem para isso, quanto mais levar uma outra pessoa, tá certo, carente, paralítico e tudo, e chega e olha ali aquela multidão ali congestionando tudo, e você está levando o paralítico, ainda tem a questão da incredulidade, sei lá se a gente enfrenta essa multidão aqui, para colocar o homem, chega lá não acontece nada, porque o caso dele é grave, ele é paralítico, eu não sei se tem jeito não, vamos tentar, aí já não é mais fé, mas não foi isso que aconteceu, é por isso que esse texto me prende, sabe por quê? E por isso que eu coloquei esse tema como fé operosa, eu já falei sobre essa fé aqui, fé operosa é aquela que faz, entendeu? Não é aquela fé que supõe que pode ser que dê certo, entendeu? E nós vamos falar sobre essa fé operosa, porque o que esses 4 indivíduos fizeram, entendeu? Eu não aconselho ninguém fazer, subir no telhado de uma casa, destruir o telhado, né, arrancar todo o madeiramento para colocar doente lá dentro. Já pensou se alguém fizer isso hoje na sua casa? Tem que subir no telhado, arrancar o telhado, tem que arrancar também as vigas e tal, e abrir ali uma clarabóia para colocar Jesus na frente, colocar o doente na frente de Jesus que está dentro da sua casa. Alguém faria isso? Alguém seria doido para fazer isso? Porque o que eles fizeram aqui foi uma doidice, foi uma maluquice. O que eles fizeram aqui foi algo que não se faz. Está certo? Não, está certo. Mas não é moral. Não é legal. A casa é do outro. Você tinha que pedir pelo menos, pedir para alguém da casa, que lhe desse autorização para isso. Mas nem isso fizeram. Pelo menos não está escrito aqui. Não está escrito. Mas esta fé operosa, preste bem atenção, meu irmão, a fé operosa, ela tem umas qualificações que nós vamos ver aqui, e você vai perceber se a sua fé, esta fé que Jesus tem dado a você, porque você tem fé, porque Jesus te deu, Ele é o autor dessa fé, correto? Então você tem fé, do contrário você nem estaria aqui, você veio por fé, correto? Você veio aqui por fé, porque você sabe que a palavra de Deus é viva, eficaz, ela vai alimentar a sua alma, vai te trazer esperança, e esta palavra vai te traçar um caminho seguro para você andar. É a palavra de Deus, não é palavra de nenhum governante deste mundo aqui, é palavra de Deus. Você quer que aqui é a palavra de Deus? Então isso é fé. Isso é fé. Se você crê que aqui é a palavra de Deus, isso é fé. Então é sobre esta fé operosa que nós encontramos aqui nesse texto. Esses 4 homens, eles olharam, a multidão cercava, não tinha como entrar, estava tudo congestionado, pois sabe o que eles fizeram? E aí que começam as qualificações. Pois é, eles abriram uma clarabóia, subiram em cima da casa, abriram ali tudo, tiraram as palhas, as madeiras, né? E pode ter certeza, Jesus lá de baixo, e coisa caindo de lá de cima. É óbvio que estava caindo, que tinha betume seco ali em cima. Ao tirar madeiramento, as palhas trançadas, estava caindo terra e poeira em cima de quem estava lá embaixo. E não podia nem olhar para cima que caía cisco no olho.
Só vendo aquela chuva de coisa caindo e poeira e tal, e alguém mexendo lá em cima. É óbvio que os que não estavam lá dentro direto, não iam olhar para o buraco, porque a coisa ia ficar feia. Mas quem estava de lado estava olhando, tem alguém abrindo o negócio lá em cima. E aí abriram, obviamente, abriram. Abrir, tudo bem, não era tão difícil naquela época. O problema agora é subir o indivíduo no leito, certo? Porque o indivíduo não foi levitando, certo? Para trazer, eles trouxeram aqui os 4. Agora, para subir o homem, conforme a altura da casa, não dava para simplesmente alguém jogar é demais, né, Zé Neto? Pega o homem aí é demais, né? Jogar não foi. Então ele foi puxado, alguém amarrou o homem na cama, sei lá como é que foi esse negócio. Eu só sei de uma coisa, não foi fácil. Subir esse homem não foi fácil. E também descer esse homem não foi fácil. Não foi fácil. Se esse homem não tivesse amarrado ali, sido amarrado, não teria como descê-lo. Como desceria? Não teria. Teria que descer para alguém pegar e tal, e depois colocar ele ali aos pés de Jesus. Então a tarefa não foi fácil. Mas eles fizeram isso. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, veja, Jesus viu a fé daqueles homens. Ele viu, ele sabia que ali estava uma fé operosa, certo? Uma fé operosa. E quando a fé é operosa, você pode ter certeza que toda ação desta fé operosa tem uma resposta de Deus. Deus não deixa uma fé operosa sem resposta. Cravou isso aí, meu irmão? Deus não deixa uma fé operosa sem resposta. E ele fez, ele operou. E ainda, coisa gloriosa que aconteceu ali, não foi nem ele ter curado o paralítico. Não foi o paralítico levantar instantaneamente, tomar a sua cama, o seu leito e ir para a sua casa. Não foi nem isso. A coisa mais gloriosa ali foi que Jesus se revelou como Deus. Ele se revelou como Deus. Porque quando trouxeram o homem, desceram o homem, colocaram aos pés de Jesus, Jesus olhou e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os que estavam em volta, os escribas, por certo havia fariseus, saduceus, herodianos, os que estavam em volta começaram a arrazoar. Sabe o que é arrazoar? É falar um no ouvido do outro. E quando Jesus falou: filho, perdoados estão os teus pecados, eles olharam para o outro assustados. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Entendeu? Eles afirmaram: quem é que pode perdoar pecados? Vou perguntar de novo: quem pode perdoar pecados? Pois é, Deus. Eles disseram, e disseram certíssimo: quem pode perdoar pecados é Deus. É aí que está a chave. Jesus olhou, sabia o que ele estava razoando e disse: qual é mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Como Jesus disse: filho, perdoados estão os seus pecados, e eles não creram e diz que era blasfêmia, que só quem podia perdoar pecado era Deus, então o mais difícil para eles era levantar o homem, correto? Que só Deus pode perdoar pecado, agora levantar o homem ainda é pior ainda. Aí Jesus disse: para que fiquem sabendo, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. O que ele estava dizendo? Para que vocês saibam que eu sou Deus. Porque quem perdoa pecados é Deus. Então, para que vocês saibam
que eu, como filho do homem, sou Deus, que eu tenho poder para perdoar pecados, porque vocês disseram, só Deus pode perdoar pecados, então eu vou provar que eu sou Deus, e vou provar fazendo aquilo que vocês pensam ser mais difícil. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o paralítico se firmou, se colocou de pé, pegou a sua cama, olhou de lado e vazou. Então ficou mais do que provado ali que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus, é o verbo que se fez carne. No princípio era um verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas prova acontece, não tem como negar isso aqui. E eles então ficaram enraivecidos e procuravam, discutindo como fariam para poder matar Jesus. O negócio agora já era matar. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre esta fé operosa. Quais são as qualificações de uma fé operosa? Esses 4 homens exerceram uma fé, e essa fé era uma fé operosa. Primeira coisa, vamos ver se você tem essa fé. A fé operosa, ela vê o impossível. A fé operosa, ela vê o impossível. Concorda comigo, sim ou não? Então você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, para ver prova acontece, lá em Hebreus capítulo de número 11. A fé operosa, lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 7, diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Isso foi feito pela fé. A fé operosa, ela vê o impossível. E a prova está aqui na questão de Noé e na questão daqueles 4 homens. Eles contemplaram o que era totalmente impossível. Eles contemplaram, viram o impossível que poderia se tornar possível em Jesus Cristo. Eles viam esse homem curado pelo Senhor Jesus. Fé operosa é esta fé que vê o impossível. Para os homens é loucura, para os homens é doideira, para os homens é algo louco, insensato, mas para aquele que exerce a fé operosa, não, é toda possibilidade em Deus, porque Deus pode todas as coisas. E Deus não pode todas as coisas, simplesmente as coisas que você vê que pode. Ele pode todas as coisas impossíveis. Então aquilo que parece impossível ao homem, a fé operosa nos faz ver toda possibilidade. Porque Deus chama a existência as coisas que não existem, em favor do seu servo. Você é capaz de ver pela fé operosa aquilo que o homem não vê. Esses 4 homens viram já o paralítico curado, e esta fé operosa que fez eles verem aquilo que não se podia ver, é que deu força, deu ânimo para eles continuarem. Esta fé operosa é o segundo ponto dela. Esta fé operosa, olha aqui, não se detém ante a obstáculos. A fé operosa, ela não se detém ante a obstáculo nenhum. E sabe por quê? Porque ela está vendo o invisível. Então ela não se detém. Esses homens não pararam, esses homens viram que não era fácil, era difícil. Você pensa que exercer a fé operosa é fácil? Não, não é fácil, porque a fé operosa, ela só se realça diante de dificuldades impossíveis.
Qual é a sua maior impossibilidade? Qual é a coisa mais impossível que você está, nesse momento, tendo aí na sua mente? O que você acha impossível acontecer na sua vida? Pois é, se você colocar a sua fé em ação, a fé operosa, não haverá impossíveis na sua vida, porque tudo será possível em Deus. E você verá o que já virá acontecer, você já vai contemplar isso, porque a fé te faz contemplar aquilo que o mundo não é capaz de ver. A fé operosa te leva a conquistar aquilo que o mundo jamais poderá conquistar, mas você vai conquistar, porque Deus responde quando alguém exerce esta fé operosa, amém? Deus responde porque Ele tem prazer em responder uma fé operosa, porque a glória será dele. Por isso esses homens não se deteram, porque a fé deles não era simplesmente uma fé, como se fosse uma fé, vamos dizer assim, normal, uma fé natural. Não, era uma fé que os levava a exercer alguma coisa que eles estavam vendo e que muitos não eram capazes de ver. Eles sabiam que se colocasse aquele homem na presença de Jesus, ele sairia dali curado. Ele sairia dali curado. Irmão, preste bem atenção. A fé não é coincidência. Não é coincidência. Não, a fé é algo que você olha e diz: não tenho nada, não posso nada, mas eu vejo pela fé, está tudo pronto. Está tudo pronto. Eu me lembro uma vez, ali no Jardim América, eu ficava louco para construir um trio elétrico, né? Eu queria fazer um trio elétrico, entendeu? E eu me lembro que eu fui pregar lá na Capoava, lá numa igreja Assembleia de Deus, lá, eu passando assim, aí eu vi uma espécie de um container, sei lá o que era aquilo, que estava assim na calçada, entendeu? E eu olhei aquilo, e eu não vi container, não vi nada, vi o trio elétrico pronto. Eu olhei e vi aquilo pronto. Falei, isso aqui está pronto. Isso aqui é só pegar e levar e está pronto. Entendeu? Eu visualizava a coisa pronta. Falei, né? Aí você pensa, colocar isso em cima de quê? Aí, mas acontece que, olha, encontramos um caminhão, era um 11, sei lá, aquele de carregar entulho, mas que já não tinha mais a caçamba, né? Só tinha a cabecinha do caminhão e o restantezinho aqui ali. Eu falei, nossa, está pronto. Está pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. E partimos para cima, meu irmão. Congregaçãozinha desse tamanhozinho assim. Tinha quase ninguém, porque era uma congregação de Nápoles, eles iam acabar a fechar a congregaçãozinha, e chamou para lá. Eu falei, vou lá, então vou. Aceitei uma coisinha pequenininha. Pois nós compramos esse caminhão. Entendeu? Aí pensou assim, e agora? O chassi dele é muito curto. Vamos alongar o chassi, já está pronto. E agora, para trazer esse negócio da Capoava? Fomos lá, compramos do homem, rapaz. E para trazer, foi uma coisa tremenda. Teve que alugar não sei o que, caminhão para trazer esse negócio. Eu olhando, isso é muita loucura, isso é doideira demais. Mas para mim, já estava tudo pronto. Eu olhava e dizia, está pronto, estou tranquilo. Olha, já está pronto. Pois você não é de ver que ficou pronto. Ficou pronto. Ficou pronto, entendeu? Ficou pronto, menino, ficou pronto. Nós fizemos muito trabalho dele, fizemos, entendeu? Então essas coisas é fé operosa. Você enxerga o que ninguém mais enxerga, para você estar pronto. E aí você pensa que está começando a fazer loucura. Quem
isso é loucura, isso é doideira. Nossa, o pastor ficou louco. É loucura. Não é loucura não, porque ele não estava enxergando, mas eu estava enxergando. Estava tudo pronto, ficou legal, tá bom, é isso mesmo. E com isso aqui nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e vamos fazer aquilo outro. E fizemos, menino. Porque ficou pronto aquilo que já estava pronto. Isso é fé operosa. Agora, se você olhasse e dissesse, poxa vida, nós arrumamos um caminhão para lá. E depois, primeiro vamos fazer isso lá. E não. Entendeu como é que é o negócio? Mas a fé operosa não. Para a fé operosa não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Eu sonhei com esse altar móvel aqui, foi muito. E eu via, quando o buzuco passava, eu olhava assim, mas eu já estou vendo, mas vai ficar bom demais, mas vai ficar uma beleza. Mas como é que eu vou conseguir um ônibus desse? Meu Deus do céu, vai daqui, vai dali, e tal, e a fé estava fumegando aqui dentro, e eu, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Como é que vai ser isso e tal? E passei as informações para algum, para outro. Aí passei para o pastor Edmundo, falei, olha, está tudo pronto para mim, olha. A gente abre a lateral dele aqui, já fica o altar pronto, aí a gente já leva o equipamento, é prático, chegou lá, colocou, fez, fechou, está tudo certo. Olha, vai ser bom demais, vai ser bom demais. Já havia tudo pronto. Até que o pastor de mundo chegou um dia e falou, olha, nós ganhamos um ônibus. Ganhamos um ônibus. Quer dizer, aquilo que estava só na fé, materializou. E o homem já vai arrumar tudo, vai deixar o motor legal, o câmbio, o pneu, tudo direitinho para nós. E ele vai encostar aí. Sabe o que é acelerar o coração, meu irmão? Aí eu acelerou, tacardia. Nossa, quando esse homem chegou, vou contar para você, viu? Aí eu falei para a moçada, agora vamos agarrar nele, vamos cortar aqui, corta aqui, vamos abrir lateral e tal, vai aqui, vai. Não tá? Já andou para muitos lugares aí, já? E não vai andar mais. É fé operosa, você tem que visualizar. E quando a fé é operosa, não se vê. Você vai e Deus responde. E Deus se agrada disso. E sabe por que Deus se agrada disso? Porque você não verá obstáculo na sua frente, você vai atravessar. E outra coisa, a fé operosa, ela sabe priorizar entre aquilo que é passageiro e aquilo que é glorioso. Entendeu? Olha, veja bem, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz o seguinte, preste bem atenção, diz o seguinte, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, extinguiram a violência do fogo. Quem fez isso? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles poderiam muito bem dizer para Nabucodonosor, nós então tudo bem, vamos obedecer ao Senhor, o Senhor é soberano aqui, o Senhor é autoridade, não é? Eles disseram, não, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer. Saiba de uma coisa, Nabucodonosor, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos salvar, nos livrar, vai nos livrar, tanto dessa fornalha ardente aí que o Senhor aqueceu 7 vezes, quanto também da tua mão. Fique tranquilo, mas deixar de falar com o nosso Deus, servir ao nosso Deus, para nos dobrarmos diante dessa estátua, jamais. Era fé operosa. Eles olharam, a fornalha aquecida 7 vezes mais, era um obstáculo. Poderiam desistir, mas não desistiram. Partiram para dentro do fogo, mas Deus responde à fé operosa. Porque a fé operosa não se detém, ela marcha para cima, e lá estava o Senhor, lá dentro da fornalha, e o fogo não os atingiu. Amém, igreja? Esta é a fé operosa. A fé operosa não vê barreiras, não vê dúvidas. A fé operosa sabe e já está pronto aquilo que ninguém vê e nunca se fez. Para a fé operosa já está pronta. E outra coisa, sabe priorizar o passageiro e aquilo que é glorioso, o que vai glorificar a Deus.
ela escolhe o que vai glorificar a Deus, e não aquilo que é momentâneo e passageiro, porque o momentâneo e passageiro, qualquer obstáculo que levantar, você para, você não prossegue. As dificuldades são tantas, e os desafios são tantos na vida, que todo dia você tem que passar por cima de desafios, todos os dias. Mas se você não tiver fé operosa, você para, você paralisa, você não vai mais, você não quer ir, não vai dar certo, isso não funciona, eu não vou chegar lá, eu não consigo, e para. Mas a fé operosa não, a fé operosa ela vê, a fé operosa sabe o que é glorioso, sabe aquilo que vai glorificar o nome do Senhor, porque se tem algo que Deus ama, é quando alguém age dentro desta fé operosa, porque o nome dele será glorificado, amém, igreja? Porque a fé operosa é aquela que parte para cima daquilo que ninguém imagina que vai acontecer, mas você está vendo, isso será glórias e honras para o Senhor nosso Deus, porque sem fé é impossível. Ele está falando de fé operosa, porque a fé operosa é que agrada a Deus. Aqueles 4 homens exerceram a fé operosa, e agradou a Deus, porque levou o próprio Senhor a se revelar como Deus e operar maravilhas, e todos deram glórias a Deus. Então a fé operosa prioriza, ela sabe o que é glorioso para o Senhor, e quando é para a glória de Deus, ele marcha e vai em frente, porque a fé operosa oportuniza o poder e a glória de Deus a se manifestar, tá? Esta fé operosa é uma maneira de você oportunizar Deus de manifestar a sua glória e o seu poder. Por quê? Porque a fé operosa, homem nenhum age, é só Deus, é só Deus. Deus te revela, Deus te mostra, você vê tudo pronto, aí você parte para cima. Só que aquilo que você está vendo, o homem normal, natural, não vê. Ele vai te chamar de louco, mas você está vendo, está lá. E quando você chega lá, aí eles começam a entender, isso foi milagre, isso foi a mão de Deus, amém? Depois que você vê a coisa ali diante dos seus olhos, materializada, e que Deus já havia te mostrado antes, e que você partiu para cima, quando ninguém mais acreditava, a fé te fez ver, e quando você chega lá, você olha e diz, Deus é maravilhoso, olha o que Deus fez, e todos vão olhar e vão dizer, verdadeiramente um milagre. Caminha para isso, meu irmão, caminha para isso, isso agrada a Deus. O que é que Deus está fazendo você ver? O que está cravado aí na sua mente? O que você contempla e já está pronto? E ninguém vê, só você está vendo. É Deus te mostrando, vai em frente. Ele quer ser glorificado, Ele quer manifestar o seu poder, então vai em frente, Ele está te mostrando, você está vendo, está pronto. Então não se deixe deter pelas dificuldades, pelos obstáculos, não, o Senhor é contigo, Ele te toma pela mão, Ele vai com você até aquele momento, e o nome dEle será glorificado. Amém, igreja? Esta é a fé operosa, ela oportuniza o poder e a glória de Deus a se manifestar. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, verso 30, você vai ver isso aí registrado lá. Outra coisa, a fé operosa tem como fim o regozijo, a alegria abundante em Deus. Quando eu vi aquele caminhão pronto, pintado, ali agora,
Eu estava igual o povo de Israel quando voltou para Jerusalém. Sorrisão nos lábios, olhando e contemplando aquilo que Deus já havia me mostrado, mas estava pronto. Aí se você perguntar, como é que foi feito isso? Quanto você gastou? Você nunca vai saber, porque foi algo tão de Deus, que não dá para você colocar no bico da caneta. E se você for colocar no bico da caneta, já não é fé. A fé não coloca no bico da caneta. A fé sabe que vai ter. Como? Não sei. Como é que você vai conseguir o caminhão? Não sei. Eu só sei que já está pronto. Como você vai conseguir? Eu não sei. Eu sei que está pronto. Eu andava na rua, olhando de lado assim para ver os containers, olhar os baús, aqueles baús de caminhão jogados assim, eu andava olhando assim. Quando eu bati o olho nesse, foi tchum. E olha que foi o pior de todos que eu vi. Eu estava tão ruim que estava na calçada, desprezado. Nós fomos atrás do dono desse negócio, mas foi bom demais, porque cada vez que você anda para fazer isso, e você está andando pela fé, é bom demais, é uma alegria na alma, você não tem noção de que coisa gloriosa é uma alegria na alma enorme demais, entendeu? Você colocar os olhos, depois ver, poxa, como é que foi feito isso, Deus? A mão de Deus, não tem outra explicação. É Deus. Todos que chegavam diziam, mas como fez? Vocês fizeram isso? Não, foi Deus. Meu irmão, não pergunta como, o que gastou, de onde veio, não pergunta nada. Isso aqui foi Deus é que fez. Deus é que fez. É Deus é que fez. Ele te faz sonhar, Ele faz você ver, Ele faz você contemplar tudo pronto e diz agora, vai em frente, meu céu. Vai em frente, coloque a sua fé em operação. Esta é a fé operosa. E não se preocupe, porque aquilo que você está vendo já está pronto à sua espera. Por quê? Porque é para a glória do nome dEle. A glória do nome dEle. O que é que você está vendo nesses dias? O que é que Deus está imprimindo no seu coração? Ele quer te encher de alegria. Aqueles 4 homens, quando viram o que Jesus fez, meu Deus, eu não sei como é que eles ficaram lá em cima da casa olhando. Quando viram o homem levantar, curado, meu Deus, aqueles homens encheram de gozo, de alegria, de júbilo e davam glória a Deus, pode ter certeza absoluta, e desceram para abraçar aquele homem, por certo era amigo deles, e abraçar e glorificar a Deus, e eu tenho certeza que nunca mais eles esqueceram daquilo, e proclamaram aquilo por todos os lugares aonde eles foram. Porque traz alegria para a alma. Jesus quer nos regozijar, entendeu? Darmos glórias ao nome dEle. Mas hoje em dia as pessoas não estão mais recebendo esses sonhos de Deus. Elas não conseguem mais visualizar alguma coisa grande. Elas não conseguem ver, não conseguem contemplar. Parece que agora ficou tudo embotado. O que é que Deus está te mostrando em favor da glória dEle? Que Deus está imprimindo na sua mente de tal maneira que você vê, já está pronto. O que é que está no seu coração? Já está pronto. Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você está tendo? O sonho de Deus na sua vida? Qual é o sonho? Qual é o sonho? Nós temos que fazer isso, meu irmão. Nós temos que ver, nós temos que sonhar. Temos que sonhar. Todos os lugares onde nós íamos fazer evangelismo até hoje,
Eu não vou ali simplesmente para chegar e... Não, é porque Deus já me mostrou almas, me mostrou vidas sofrendo, me mostrou pessoas que precisam ouvir, pessoas que vão aceitar, pessoas que vão rejeitar, entendeu? E aí se não for, uma espécie de covardia, porque Deus já mostrou. Então quando você chega, você faz o trabalho crendo, sabendo, aquilo que Deus mostrou está pronto, está feito. Está feito, mesmo que você não veja ninguém ali, mesmo que não tenha ninguém, você sabe que Deus está fazendo. É fé operosa, é fé, amém, igreja? É fé, esta fé que nos move, esta fé que nos leva a fazer, esta fé que te leva a ministrar a palavra, esta fé que dentro da sua casa faz você sonhar, sonha com uma coisa e outra, mas não é sonho seu, é sonho de Deus. Marcha, vai para cima, porque Deus já tem tudo pronto para você. Ele te toma pela mão, Ele te ajuda e Ele faz a coisa acontecer na sua vida. É uma questão de fé operosa, porque a fé sem as obras é morta, não tem valor nenhum. Fé sem obras é morta, e a única fé que realmente tem obras é a fé operosa. A fé operosa. Diante da situação vigente, eu tenho um sonho de Deus, e esse sonho de Deus, eu marcho para cima dele. Se eu partir antes, aleluia, mas se eu não partir antes, ele vai se cumprir. Eu ainda me vejo sendo convidado para pregar para centenas de pastores nesses últimos dias. Aí você fala que está longe disso, pastor. Mas eu vejo. E vejo porque sei que Deus tem uma necessidade disso. E eu persigo isso. Mas por quê? Para pastores? Não sei. Por certo, Deus tem muito o que falar. Principalmente nesses dias. E quando isso se tornar realidade, eu te aviso. Eu vou te falar. Vou te fazer você lembrar desse dia que eu estou contando isso para você. Pois eu tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Fé operosa. O dia que você perder essa fé, acabou para você. Acabou. Você não vai realizar nada. E não vai colher nada. Não vai fazer nada. Porque a única coisa que te mostra é a fé operosa, porque ela te faz ver. Esses 4 homens levaram esse paralítico porque viram Deus operando na vida dele. Do contrário, eles não levariam, não enfrentariam aquela dificuldade toda, mas é porque eles sabiam que Jesus pode todas as coisas. Creia. Ah, mas o que eu vejo não está ao meu alcance. Aleluia! Se tivesse ao seu alcance, você mesmo faria. É fé operosa, porque não está ao seu alcance. Você não tem a mínima possibilidade de fazer nada, mas o Deus que você serve faz. E Ele não vai fazer não, Ele já fez, porque está pronto. Fé é isso. Aquela fé que você diz, eu até acreditei, mas depois, não é não. A fé operosa não te paralisa não, ela te faz prosseguir. Vá em frente, o que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Vamos ficar de pé? Esta é a fé operosa. Sabe o que Deus está falando para você nesta noite? O que eu tenho para você, basta você olhar e você verá. Então olhe com os olhos da fé,
e você verá como fez aqui Moisés. Ele rejeitou o Egito porque ele via o invisível, e ele sabia que o que Deus tinha para ele era coisas melhores e maiores do que o Egito. Ele preferiu padecer com o povo de Deus do que aproveitar e regozijar-se ali com os pecados do Egito. Deus tem muito mais. Exerça a fé, e Deus vai te mostrar aonde Ele quer te levar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus glorioso e eterno, é a Tua palavra não falha, Tua palavra é viva e eficaz e é poderosa. Ó Deus, e esta verdade do Senhor é que abre os nossos olhos interior, para contemplarmos, ó Deus, os sonhos do Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, onde o Senhor quer nos conduzir, ó Deus, o que o Senhor quer realizar através de nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado em todas as coisas. As dádivas do Senhor, ó Deus, Deus querido, essas que vêm da Tua presença do alto, onde o Senhor está, Pai das luzes, não há dúvida nem sombra de variação, o Senhor não muda. Por isso, Papai glorioso e eterno, nós temos a convicção das Tuas bênçãos. Deus, todos que adentraram aqui nesta noite estão sendo desafiados, ó Deus, a exercer esta fé operosa, a contemplar, ó Deus, pela fé operosa, aquilo que o Senhor já tem pronto para cada um deles, para que eles possam marchar em frente, ó Deus, vencendo todas as barreiras e obstáculos, tendo como fim único a alegria e o gozo, ó Deus, de ver a obra do Senhor sendo realizada. Pai de amor, Deus eterno, que todos sejam abençoados em nome de Jesus.